Diversificação. Não tenho dúvidas que você já escutou muito falar sobre isso, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe qual é o risco da sua carteira? Diversificação e risco estão ligados um ao outro, mas de nada adianta a diversificação por si só. É necessário ponderar a diversificação ao risco. Hoje vou te mostrar a importância de entender o risco, erros comuns ao avaliar ativos de risco, o que é beta e como encontrar o beta da sua carteira, o que é correlação e ferramentas para encontrar a correlação dos ativos da sua carteira na prática. Antes de começarmos, gostaria de agradecer imensamente a todos vocês que assistiram, interagiram, comentaram, deram feedbacks relacionados aos vídeos anteriores e gostaria de agradecer principalmente aos 16 inscritos no nosso canal. Sei que para muitos pode parecer pouco, mas para nós significa muito. Obrigado de coração. Eu me chamo Kleber, sou analista CNPI pleno e você está no canal Decifrando o Mercado. Muitas pessoas pensam que diversificação é só ter muitos ativos diferentes. É só colocar dinheiro em 10 ações diferentes e pronto. Mas não é assim que funciona. Você pode ter 10 ações na sua carteira, mas se todas elas subirem e caírem juntas, a sua diversificação é ineficiente e talvez você esteja correndo um risco maior do que o necessário para o potencial retorno que você busca. Entender o risco não é sobre ter medo, é sobre ter controle e consciência sobre as suas decisões. É alinhar o que você espera de retorno com deitar a cabeça tranquila no travesseiro e dormir uma boa noite de sono. Conhecendo o risco, você consegue otimizar a sua carteira. Talvez você esteja correndo mais risco do que precisa para o retorno que você busca. Ou talvez você esteja perdendo oportunidades por não correr um pouco mais de risco, mas de forma consciente. Um erro muito comum ao avaliar ativos de risco é focar apenas na rentabilidade passada. Inclusive, a Ana abordou esse tema em detalhes no último vídeo. Recomendo que você dê uma conferida, está aqui no card. Mas continuando, lembre-se daquele jargão do mercado. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. A rentabilidade passada por si só não diz nada sobre o risco implícito que você correu para obter aquele retorno, e muito menos o risco que você vai correr daqui para frente. Ignorar a volatilidade do mercado, seguir dicas de amigos, de influenciadores, sem entender os riscos envolvidos, não só do ativo em específico, mas do que ele representa em seu portfólio como um todo, é pedir para montar uma carteira ineficiente. E antes de eu te mostrar como identificar o risco da sua carteira na prática, deixa eu te explicar o que é o beta. O beta é um número que nos mostra o quanto um ativo ou uma ação tende a se mover em relação a um benchmark, a um índice de referência. Por exemplo, o quanto uma ação específica tende a se mover em relação ao índice Ibovespa. Então pense assim, se o Ibovespa subir 1%, o que vai acontecer com aquele ativo em específico? É isso que o número do beta tende a nos mostrar na média o que acontece. Vamos ilustrar aqui para facilitar. Vamos supor que um ativo X tenha um beta de 1,5. Se o Ibovespa sobe 1%, a ação tende a subir 1,5%, visto que ele tem um beta de 1,5. Se o Ibovespa cai 1%, a ação tende a cair 1,5%. Então é essa relação do ativo com o índice de referência. Nesse exemplo, a gente está usando ação com Ibovespa. Então tem que ter em mente isso. Então, vamos supor um outro ativo com beta de meio. Então significa que se o Ibovespa subir 1%, o ativo tende, na média, a subir 0,5%. Se o Ibovespa cai 1%, o ativo tende a cair 0,5%. Então é sempre essa relação, é isso que o beta tende a nos mostrar. Então você percebe que o beta nos mostra o quão volátil é um ativo em relação a um índice de referência. E esse raciocínio ele se aplica não só a um ativo, você pode aplicar a mesma lógica para uma carteira como um todo, para um portfólio. Quando a gente tem uma carteira de ações, a gente vê o quão volátil ela é referente ao Ibovespa, que é a nossa referência. Claro, sempre comparando com seus iguais. Banana com banana, maçã com maçã. Então, levando isso em consideração, a gente consegue identificar o quão agressiva ou conservadora é aquele portfólio em específico. Você sabe responder o quão é a sua carteira, o quão volátil ela é referente ao Ibovespa, a sua carteira de ações, por exemplo? Então, é isso que a gente vai aprender na prática agora. Indo aqui então para a planilha, eu deixei pré-preenchido já aqui algumas informações para agilizar, mas você deve preencher as ações que você tem no portfólio, qual é o valor que você tem alocado em cada uma delas, o percentual que cada uma representa, né, do montante total, e aí você vai precisar do beta e fazer o cálculo do beta ponderado, né, correspondente ao percentual que ele representa da carteira. Para você identificar e encontrar, né, qual que é o beta de cada ativo, a gente não precisa calcular, já tem algumas plataformas que disponibilizam esse dado gratuitamente. Então, um dos mais famosos, né, é o site da Investing. Você vem aqui no site da Investing, aqui em cima no campo de busca você digita o nome do ativo, descendo um pouco o scroll aqui, você vai encontrar o beta. Pegando esse número e colocando em cada um dos ativos que tem na sua carteira, a gente vai, na sequência, fazer a ponderação de cada um deles. Então vamos lá, vou fazendo aqui e já volto com vocês. Certo, terminei de preencher aqui.
Então, cada ativo está com o seu beta já, veja que tem alguns ativos que têm o beta acima de 1, então eles têm uma volatilidade maior do que o índice de referência, no caso o Ibovespa, e outras com beta inferior a 1, ou seja, eles têm menos volatilidade que o índice de referência. Então, para fazer o ponderado, a gente vai fazer o percentual que ele representa na carteira vezes o beta. Fazendo esse cálculo, a gente identifica quanto cada um representa, e para achar o beta da carteira total, simplesmente fazer a soma deles. Esse portfólio aqui exemplar, né, tem um beta de 0,57, usando o mesmo raciocínio que eu falei anteriormente. Ibovespa sobe 1%, esse portfólio, da forma que ele está, tende a subir 0,57%. Mesma coisa na queda, caiu 1%, tende a cair 0,57%. Dessa forma que faz o cálculo. E nota que se a gente alterar os valores, né, e os valores obviamente alteram, né, pela flutuação do preço das ações, esse valor também vai alterar. Então, conforme o seu perfil de investidor, você consegue ir adequando a sua carteira com o grau de volatilidade que você está apto a suportar. Vou colocar um valor exorbitante aqui no da Vale, que é o que tem o beta mais alto, só para simular. Supondo que tivesse 10 mil em Vale, né, mais da metade da carteira fosse em Vale. Olha como já aumenta significativamente, né, o beta. Enfim, esse é apenas um indicador que a gente tem que olhar. Mas o beta por si só, ele sozinho não é o suficiente. Ele é apenas um passo. O próximo passo é a gente identificar qual que é a correlação entre esses ativos que você tem no portfólio. Mais importante que o beta é a correlação. Antes de eu te mostrar na prática como como você vê, né, onde você encontra, qual é a correlação entre os ativos, deixa eu te explicar qual é a definição de correlação. A correlação, ela é uma medida estatística que nos mostra o quão duas coisas estão correlacionadas uma com a outra, trazendo para o mercado o quanto dois ativos, duas ações diferentes, o quanto elas se movem em direção para a mesma direção ou em direção opostas, e inclusive em qual a intensidade disso, né? Então é uma ferramenta bem útil na hora da gente fazer a diversificação do nosso portfólio. Mais importante que o beta. Varia de 1 a -1, e o quanto mais próximo de 1 tiver, mais aqueles dois ativos se movem de forma semelhante. E o quanto mais próximo de -1 estiver, mais de forma diferente esses dois ativos se movem. Quanto mais próximo de -1, eles vão em direção opostas, né? Então, um portfólio, o que a gente deve buscar, né, num portfólio? Ou ativos com baixa correlação, né, mais próximo de zero, ou se possível até negativo, né, um balanceamento de ativos que se movem de forma independente. E para encontrar a correlação entre os ativos, a gente tem algumas ferramentas disponíveis. Eu vou te mostrar algumas delas. Vamos lá. Vindo aqui para o navegador, uma delas é esse site aqui, maisretorno.com. Vou deixar na descrição do vídeo. Vale salientar que não tem nenhuma parceria aqui, é simplesmente uma ferramenta útil que tem no site deles. O primeiro passo é você acessar o site deles, aí você vem aqui em ferramentas, comparador de ativos. Quando você clicar, você vai vir para essa tela. Aqui na tela você vai colocar os ativos que você quer fazer a comparação, né? Para ver se eles têm correlação ou não, né? Se tem correlação positiva, negativa. Aqui nesse campo de busca, você vai colocar os ativos que você quer pesquisar a correlação. Por exemplo, ali na nossa carteira, a gente tinha Vale, né? Vamos verificar a correlação entre Vale e Itaúsa, certo? Uma vez inserido aqui, você desce o scroll, você vai ver aqui a correlação entre eles. Itaúsa e Vale, eles têm uma correlação positiva de 0,39. Lembra que eu falei que o ideal é você ter ativos que tenham correlação próxima de zero ou, se possível, até negativas. Esse é um dos casos, né? Você vê que Vale e Itaúsa não vão se mover de formas muito semelhantes. Então, e inclusive a gente consegue inserir mais ativos aqui. Vamos ver. Vamos inserir aqui de energia. A gente vem, coloca aqui mais de um ativo. E descendo aqui, a gente vai ver a correlação entre os três ativos. Então, veja que entre Vale e EGE tem uma correlação positiva de 0,18. Praticamente não tem correlação, né? Já entre Itaúsa e EGE é de 0,35. Itaúsa e Vale, 0,40. Então, você vê que não tem muita correlação entre um e outro. Agora, pense que se esses números fossem tudo próximo de 1, esse portfólio simulado aqui caminharia de forma muito semelhante, uniforme, né? E isso não é bom para uma diversificação. O ideal é você ter ativos descorrelacionados, né? Por exemplo, um famoso exemplo, né? Quando o juro sobe, a bolsa cai.
né, é um dos mais comuns. Ou se o dólar está subindo, a bolsa tende a estar caindo. Então, o que isso quer dizer? É uma correlação negativa, enquanto um vai para um lado, o outro vai para o outro. É esse tipo de diversificação que você deve procurar, não ter muita correlação entre os ativos. Não adianta você ter 10 ativos no seu portfólio se todos eles forem bancos, por exemplo. Então, essa é uma ferramenta útil para você comparar. Aqui nesse site é uma das formas, mas formas de você identificar, né, qual que é a correlação. Mas veja que você não tem um poder de escolher a data, né, qual é o período. E conforme muda a data, muda a correlação também. Esse número ele não é estático, né? Então, uma forma de você identificar num período que você quer, né? Através do planilhas Google, né, por exemplo, já deixei feito aqui. Você coloca essa expressão, aqui tá sem o igual, né, mas é essa expressão aqui, aí aqui, nesse primeiro campo, você vai colocar o ticker da ação, o price você deixa mesmo price, aqui você coloca a data de início e data de fim. Eu já deixei aqui simulado, por exemplo, vamos lá, vamos mudar aqui. Vamos colocar entre Vale e Itaúsa. Eu coloquei nos últimos 2 meses, ó, do dia 16/5 a 16/7. Veja que aqui deu uma correlação negativa. Assim, e para você achar a correlação, né, você coloca essa expressão aqui, igual correlação, aí você seleciona os valores, né, do mesmo período e dá um Enter. Aí pronto, ele já vai te dar o valor aqui da correlação. Veja que nos últimos 2 meses, Itaúsa e Vale tiveram uma correlação negativa, de 0,15. Então, isso é bom, né, para diversificação, caso você tenha ambos os ativos no seu portfólio. Aqui é mais uma das formas, né, de encontrar pela planilha. Aí você tem um controle de data, né? Uma outra forma é através aqui do TradingView. Se você entrando aqui, essa aqui é uma plataforma gratuita, você clica aqui em indicadores, sinais técnicos, descendo um pouquinho você vai ver aqui coeficiente de correlação. Você insere o ativo que você quer, aqui vamos ver, vale 3, aplica, ok, então ele já inseriu aqui atrás. E aí, vale com o quê? Aí você insere o ativo que você quer, né, aqui na tela. Por exemplo, tá Itaúsa, né, mas a gente pode ver com outros, né, por exemplo, Gerdau. Gerdau e Vale têm uma correlação positiva, né? Você vê que aqui embaixo ele nos mostra inclusive a variação que teve, né, da correlação entre Vale e Gerdau aqui nesse exemplo que eu estou na tela, né? E o período aqui você também consegue manipular. Você vem aqui nas ferramentas, em configurações, aqui nos últimos 20 dias, nos últimos 20 períodos, essa é a correlação correspondente com a linha do tempo, né? Então, no momento, nos últimos 20 dias, a correlação entre Gerdau e Vale é de 0,77. É conhecido, né? A gente sabe que ambas têm uma correlação alta com o minério de ferro, por exemplo. Assim como as petrolíferas, né? Elas têm uma correlação muito alta com o preço do petróleo. Então, essa é mais uma das ferramentas disponíveis para você identificar. Veja aqui o exemplo anterior, né? Vale com Itaúsa, a correlação negativa. E aqui lembrando, você consegue manipular, né, a quantidade de período. Por exemplo, veja que muda, né? Conforme a quantidade do período avaliado, o indicador ele também muda. Bem fácil, né? Eu sei que dá um pouco de trabalho fazer tudo isso, mas são dados relevantes que fazem a diferença quando você está montando um portfólio. Seja para ajustar o que você já tem, ou até para montar um portfólio novo, né? É bom você verificar tanto o beta quanto a correlação para você ter um portfólio diversificado da forma mais eficiente possível. Como eu falei, eu sei que dá um pouquinho de trabalho, principalmente para você que tem outras atividades, etc. Mas se você quiser ser um investidor mais completo, acima da média, são esses pequenos detalhes que fazem toda a diferença. Eu sei que a gente viu bastante conteúdo técnico hoje aqui, e por esse motivo, para você que está até aqui, eu vou deixar um link aqui na descrição fazer um download de todo o conteúdo que a gente abordou, um resumo, né, de todo esse conteúdo que a gente abordou aqui no vídeo, para você revisar e entender e praticar, pôr em prática esse estudo, né, esse exercício que a gente fez aqui hoje. Então é isso, obrigado para você que ficou até aqui. Se te agregou de alguma forma esse vídeo, não deixa de dar um joinha. Até a próxima e fui!